É triste quando a gente tem que explicar a mesma coisa 200 vezes, né? Mas, dada a repercussão, vamos falar sobre essa história de valor mínimo por Nino do Fluminense. Vamos falar sobre isso aí, sobre essa proposta, sobre a notícia e provavelmente de onde e como vem esse erro dessa notícia, ou pelo menos, na minha opinião, o erro. E além disso, hoje tem Copinha! Terça-feira, dia de estreia do Fluminense na Copinha, todas as informações relevantes do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior, você acompanha aqui no Raiz Tricolor. Tudo que você precisa saber sobre a estreia na Copinha, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo. Se você quiser, se não quiser também, tanto faz. Agora, a sua inscrição eu te peço, beleza? Se inscreve aqui embaixo, combinado? Show! Então se inscreve aqui e se der aí também ativa o sininho. Se a notificação do YouTube for te encher muito saco, aí não precisa ativar o sininho não. Mas se você é daquele que gosta de ser o primeiro a assistir, aí você ativa o sino aí e bota pra ativar as notificações, que isso dá uma moral aqui pro trabalho do Raiz Tricolor. Vamos embora pras notícias. Hoje um vídeo um pouco mais curto. Isso porque a gente começa falando sobre Copinha, que é o primeiro assunto desta terça-feira. Fluminense enfrentará o time da Jacuipense nesta terça-feira, jogo que será transmitido no Sport TV a partir das 3h15 da tarde. Bem, o Fluminense terá, né, como eu falei, terá a transmissão do jogo e há uma possibilidade do Fluminense ter uma escalação com... Quer dizer, há uma possibilidade não, né? É bem possível de que o Fluminense tenha uma escalação com muitas caras conhecidas. E aí é onde eu te falo. Lembrando, o Fluminense, só pra você ter a noção da informação por um todo da Copinha, né? O Fluminense tá no grupo da Copinha, no grupo sediado em Matão, que é justamente de onde é a Matonense, é o grupo 6. Fluminense, Matonense, Fast Club, ou Fast Club, do Amazonas e Jacuipense da Bahia. Esse é o grupo do Fluminense. Começa hoje a Copinha, os jogos serão todos eles transmitidos pela Sport TV, né, os jogos do Fluminense, às 3h15 da tarde, como eu falei. Então, tem jogo hoje, no dia 4, tem jogo no dia 7, tem jogo no dia 10. Todos eles, como eu falei, às 3h15 da tarde e sempre no Sport TV. Sobre nomes, Fluminense relacionou para a Copinha os seguintes nomes. Eu vou botar aí na tela, é mais fácil para vocês, né? Então, ó, deixa eu botar aí na tela. São esses aí os nomes que o Fluminense levou para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Thiago. Gostei já do goleiro se chamar Thiago, só Thiago, tá? Beleza. Thiago e Caio Felipe. Os laterais Johnny, Marcos Pedro e Jefté. Johnny faz a direita. Os zagueiros, Jefté e Marcos Pedro, esquerda, né? Felipe, Davi, Joilson, Justin e Cipriano. O Justin também atua pela lateral direita, além de ser zagueiro. Os volantes, Natan. Aí, ó, um monte de gente falando sobre a semana inteira sobre Natan e Natan já era do Flu. Piada bosta. Natan Jesus, né? Natan, Alexander e Edinho. Eu tô gostando que o time do Fluminense, a maioria aqui é nome. Ah, Gabriel, você tá falando de apelido? Não, tô falando de não ser nome e sobrenome, como é Marcos Pedro, por exemplo. Todo mundo aí é um nome só. Felipe, Davi, vai subir pro profissional como Felipe Martins, Davi Souza. Mas enfim, né? Meio-campistas, o Wallace aqui incluído pelo próprio Fluminense como meio-campista e não como volante, né? Iago e Arthur, né, a bola da vez aí, pelo menos no meio da torcida, de forçação de barra para ser profissional. E os atacantes, já conhecidos, John Kennedy e Matheus Martins, né, que já jogaram muito pelo profissional. O Cauã Aguiar, o Miguel Vinícius, Alexandre Jesus, que também já jogou pelo profissional, lá atrás tem um gol pelo profissional, inclusive. Guilherme Jefferson, que já teve emprestado lá para os Emirados Árabes e voltou, canhoto, chegou a jogar a Copinha. Ele é da geração justamente que a maioria não tá jogando essa Copinha, inclusive, né? Que é a geração de Calegari, de Luiz Henrique, Marcos Paulo, João Pedro, etc. E o Luan Brito, que é o famoso filho de Marco Brito. Bem,
Tem vídeo aqui explicando, falando o ano de cada um, né? Quantos anos cada um tem. Uma provável escalação, por sinal, recomendo a cobertura do Saudações Tricolores, né? O Pedro Rangel tá lá em Matão fazendo a cobertura da Copinha. Vale a pena você dar uma passada lá por lá também. E se passar, comenta. Pô, vim pelo Raiz Tricolor, indicou aí que o Pedrão é gente boa. Thiago, o goleiro, provável escalação titular, né? Mas aí, enfim, por que eu falei do Pedrão? O Pedrão tá por lá, mas eu imagino uma escalação aqui que seja provável do Fluminense. Na lateral direita, provavelmente imagino eu o Johnny. Pode ser que o Justin Pintem também. Justin Pintem não dá, né? Justin Bieber. Justin Pinte ele também. Mas Johnny, Felipe e Davi são os dois zagueiros. É a dupla de zaga até um pouco mais experientes. E é a dupla de zaga pra gente ficar de olho. Porque, enfim, tem qualidade, principalmente o Felipe, acho que tem até mais qualidade do que o Davi, tem a questão da idade também, mas não são tão falados. O segredo da Copinha, pelo menos quando você torce pro time, é olhar aqueles que não são tão falados. Sabe por quê? Porque John Kennedy vai destruir na Copinha. Matheus Martins brinca, o Wallace também, e todos esses daí já estão incorporados ao elenco do profissional, o Wallace menos testado. Mas é bom pra gente olhar jogadores que a gente não viu ainda no profissional, né? Na lateral esquerda, Marcos Pedro é o jogador da idade, né? Lembrando, essa Copinha pode ir até 21 anos. Marcos Pedro que tá mais perto, não joga a Copinha do ano que vem, por exemplo, mas Jefté é uma sombra pra ele. Vamos ver se Jefté consegue render no Sub-20, né? Não, depois que saiu do Sub-17, não conseguiu se firmar ainda no 20, no 23, sendo aquele jogador destacável que foi no 17. O Wallace pode pintar como segundo volante, mas eu talvez apostasse num meio de campo com o Alexander, qualquer um dos três volantes, né? Tanto Alexander, Edinho e Natan, pra mim vai entrar dois desses três, com o Wallace mais à frente como meia, ou talvez o Wallace um pouco mais recuado e Iago jogando como meia. Não acreditaria numa titularidade já de Arthur, não. Então meio de campo aí, Alexander pra mim é titular, é o jogador titular da posição. Os outros dois pode ser Wallace, Iago, Edinho, Natan. Saem dois desses quatro. E no ataque, aí esse é complicado, porque você tem jogadores como Jefferson, que já tá estourando a idade, enfim, como Luan Brito, que fez uma temporada muito boa em 2021, mas eu apostaria num ataque com Matheus Martins e John Kennedy, esses dois pra mim com certeza, e ou Miguel Vinícius jogando mais aberto, mas talvez até Alexandre Jesus jogando centralizado com John Kennedy na ponta, ou invertendo os dois, puxando o Matheus Martins mais pra criação e virando uma dupla de ataque. E aí talvez pintasse um Jefferson, um Luan Brito, enfim, acho que são as duas hipóteses ali também pra poder serem titulares. Fato é, o Fluminense chega com um time muito forte pra essa Copinha. E é um time que a gente pode dizer que metade aí não é nem revelação mais, a gente já conhece bastante até de nome, de ver, já é um nome na boca do povo. O nome de Jefté, Marcos Pedro também já é de uma geração muito batida, que já tá aí na base um tempão também pra poder subir. O Natan também é um jogador destacável, Alexander, Edinho, Felipe, o Wallace, Arthur, John Kennedy, Matheus Martins, Miguel Vinícius, Alexandre Jesus e Luan Brito. Pelo menos esses aí, 13 jogadores que eu vou te falar que eu conheço bastante desses jogadores. Então, de fato, é uma copinha que vai chamar muito a nossa atenção. A outra notícia é sobre Nino. Prometi vídeo curto, desculpa, tá? Enfim. Vamos lá, sobre Nino. Notícia do portal Netflu com o título: Nino é alvo do futebol português e Flu estabelece valor mínimo para negócio. Zagueiro tem chances de deixar o tricolor ainda nesta janela. Matéria do Paulo Brito que tem... Eu vou ler aqui um trechinho da matéria. O zagueiro Nino pode mesmo deixar o Fluminense nesta janela de transferências. O Netflu apurou que o atleta é alvo do futebol português e que o tricolor já estabeleceu um valor mínimo para negociá-lo caso uma proposta venha a surgir. A diretoria trabalha com um valor de 4 milhões de euros pela parte que lhe cabe, 60% dos direitos econômicos, e ainda deseja manter uma porcentagem dos direitos do jogador para lucrar em uma possível venda futura para outro clube. Vale ressaltar, porém, que ainda não há uma oferta formalizada por Nino. O staff do atleta avalia a possibilidade de transferência para o mercado exterior, mas o que existe no momento é apenas uma sondagem. Em caso de proposta, o Fluminense será notificado. Bem, vamos lá, meus comentários sobre essa matéria. Por enquanto, então, como está dito aqui, especulação de futebol português. Isso aí a gente já tinha ouvido falar várias vezes, principalmente de um possível pedido de Jorge Jesus pelo jogador lá no Benfica. Jorge Jesus já saiu do Benfica e o Benfica negocia hoje
com o Nathan Silva, com o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, é uma das possibilidades, além de outras possibilidades de futebol brasileiro, como o João Vitor, também do Corinthians, chegou a ser especulado por lá. Então, Nino e futebol português, especulação e sondagem, a gente meio que já sabia. Ok, mas pode ser uma confirmação do Paulo Brito, não tô dizendo que essa parte da notícia é mentira ou alguma coisa assim, não. Sobre o valor, que é o que mais pega, eu já falei isso daqui 200 vezes e eu fico alegre, porque me marcaram lá no Twitter, falando bem assim, o Gabriel sempre diz isso, então significa que vocês estão ouvindo. Ninguém começa uma notificação, uma negociação, dizendo o valor mínimo. Qualquer pessoa que já fez uma compra no OLX sabe que você começa uma negociação falando: quero 10, você quer 8. Aí o cara vem com a proposta: 7, te ofereço 7. Aí você fala: 9 eu topo. E aí você fecha por 8,5. A gente acabou de passar por isso com o Natan. O Atlético Mineiro era o quê? O Atlético Mineiro queria venda do jogador, era só venda, não topava emprestar. E o América Mineiro tava chegando com: me empresta pagando metade do salário? E no final das contas, o Atlético Mineiro conseguiu o Fluminense, que pagou 1 milhão pelo empréstimo e ainda assumiu o salário completo. O meio termo, ele não vendeu, mas conseguiu uma boa proposta de empréstimo. Negociação é isso. Ok, a informação aqui do Netflu pode até ser de um valor que o Fluminense trabalha internamente, ó. Abaixo de 4 a gente não fecha e vamos fechar em... Mas isso daí me puxou um pouco a questão do valor. 4 milhões de euros. Quando eu bati o olho, eu dei uma olhada no Transfermarkt, porque eu já vi muita notícia lá de fora, que a notícia vai sair daqui, vai lá pra fora, não sei o que, e quando surge um valor, você vai ver que é só um cara que leu errado. Ele leu que o valor de tal jogador era avaliado em tanto, e aí já passa aquilo para o valor que o Fluminense quer é tanto. Isso aconteceu muito com o Luiz Henrique. Transfermarkt, pra mim, um dos maiores cânceres do mercado de futebol, que é o valor de mercado do Transfermarkt, que é tirado de lá de dentro mesmo. Você sabe de onde que é tirado, não sabe? Da onde que tirou, não sabe? Exato. Valor de Nino. Vamos lá. 6 milhões e meio de euros é o atual valor de mercado de Nino. Por que eu digo que o valor de mercado do Transfermarkt tem a mesma validade que a minha avó Ambrosina falando sobre valor de mercado? Porque eu sempre gosto de abrir aqui o valor de mercado de Casares. Vamos ver o valor de mercado de Johnny Gonzalez no momento dispensado do Ceará. Tá valendo 1 milhão e 300 mil euros. Dispensado do Ceará. E o valor dele é 1 milhão e 300 mil euros. Aí se você for comparar com, sei lá, um jogador que tá mais... aí enfim, com um valor maior, né? Que valha mais do que ele. Vamos ver aqui. Matheus Mascarenhas. Não, Matheus Mascarenhas não vale mais do que ele, não. Yuri. Vamos ver Yuri. Yuri vale mais do que Johnny Gonzalez, né? Tá lá no Cuiabá e etc. É 600 mil euros. Enfim, é uma série de o exemplo que eu sempre dou é de Casares. Quer ver Casares? Olha Casares aí só, o quanto que vale no transfer. Tá aí. Juan Juani Casares vale neste momento 2 milhões de euros, tá? É isso, ele, e outra, chegou no Fluminense valendo 2 milhões e meio, tá, de euros, valendo 3,5 quando saiu do Corinthians. Então assim, valor de mercado do Transfermarkt, não dá pra você confiar em nada. Mas aí me chamou a atenção uma coisa: Nino vale 6 milhões e meio de euros no Transfermarkt. O Fluminense detém quanto? 60% do jogador, não é? Se você botar aqui 6 milhões e meio de euros... Vamos botar 6 milhões e meio aqui mesmo. 6 milhões e meio de euros vezes 60%. Praticamente 4 milhões de euros. Né? 3 milhões e 900 mil. Com 4 milhões de euros por 60%, né? Que seria a proposta que foi falada na apuração do Netflu. 4 milhões por 60%. É muita coincidência. Eu não tô falando aqui que inventaram, né, essa matéria do Netflu, não. Eu não acuso a imprensa aqui, isso é bom deixar claro. Mas às vezes a fonte furou, entendeu? Às vezes a fonte ouviu de alguma coisa que um clube português tem interesse, mas o valor de mercado é 6 milhões de euros, mas o Fluminense só vai vender a parte dele. Aí 4 milhões. Aí o Criciúma não vende os 40% dele. Enfim,
É uma situação muito complicada quando a gente lida com esses números, e isso tem um problema seríssimo, que já abalou. O cara do Benfica, que lê o representante do Benfica, o brasileiro que vai fazer o intermédio dessa negociação, tá lendo essa matéria e acha que o Fluminense quer 4 milhões de euros em Nino. Acharia muito? Cara, é um zagueiro, mas valorizou. Acho que dá pra conseguir mais em Nino. É um zagueiro formado, que tá... acho, inclusive, que se o Fluminense segurar 2022 e ele segurar no mesmo nível, ele pode até buscar uma convocaçãozinha pra 2023. E aí sobe mais ainda o valor. Ainda tem o fator de que Nino, para a mídia geral brasileira, foi um dos melhores zagueiros dos últimos 2 brasileirões. A gente vai falar da fase ruim dele pós-Olimpíada, etc. Foi campeão olímpico. Então o Nino tem valor, dá pra conseguir mais. Dá pra conseguir, por exemplo, 6,5 milhões pela sua parte, né? Dando ali um total de 9 milhões, mais ou menos, pro negócio. Pra zagueiro, isso é um valor até que começa a ficar um pouco mais alto. Dá. Mas aí, meu amigo, esse tipo de notícia é o tipo de notícia que prejudica o clube pra vender, mas aí tanto faz a notícia, né? Se a notícia for verdadeira, dane-se, né? Quem se prejudica é o próprio clube. Mas vamos lá. Se é o tipo de notícia que prejudica o clube pra vender, prejudica o torcedor que acha que fica puto de antecedência, aí prejudica o próprio Fluminense, prejudica o próprio veículo que dá a notícia se não for verdadeira, enfim. Jogo geral, né? Só pra fechar, sobre Nino, pra relembrar você, né, porque Nino aparentemente é a bola do vez, que eu até brinquei lá no Twitter. Acabaram as compras, né, as contratações do Fluminense, então agora tá aberto o mercado das especulações e cavadas de empresário de venda. O Fluminense comprou esses 60% lá atrás do Criciúma, o Criciúma não quis vender os outros 40%. Depois que já tinha um empréstimo de Nino por 1 ano. O Fluminense pegou Nino emprestado, tinha uma opção de compra de 5 milhões de reais por 50% dele. Algo que quando o Fluminense pegou emprestado era um valor absurdo, porque era mais ou menos ali $1,5 milhão de dólares. 1,5 milhão, porque cotação da época, né? $1,5 milhão por 50% de um zagueiro do Criciúma. O Fluminense efetuou essa compra, era 5 milhões por 50%, o Fluminense pagou 5 milhões e combinou ali, conseguiu pegar com o Criciúma 60% do jogador. Até foi pago com uma parte de uma dívida que o Corinthians tinha com o Fluminense, com a de Sornosa e Richard, enfim. Então o Fluminense tem esses 60% e pagou 5 milhões de reais por ele lá atrás. Enfim, você tá bem informado? Eu abri esse vídeo e falei, vai ser um vídeo curto, né? 17 minutos e meio. Enfim, até a próxima. Valeu. Ah, tem raio-x saindo publicado, tá? Sobre Mário Pineda. Dá uma moral. A partir de 11 horas vai sair aqui no Raiz Tricolor. Dá uma moral na estreia. Aqui, vem na estreia, deixa seu like lá. Comenta, pô, Gabriel, porque o raio-x dá um trabalhão pra poder fazer. Combinado? Até a próxima. Valeu.